O Gideão fez uma reunião e disse assim: ó, tem gente aqui que a mulher vai ficar viúva. Tem gente que está indo com um olho e vai voltar só com um. Está indo com 2 olhos e vai voltar com um. Tem gente que vai voltar só com uma perna. Tem gente que vai perder um braço. Tem gente que vai perder um órgão. Essa guerra que nós estamos indo é sangrenta. Nós estamos indo para uma guerra que vai morrer gente. Aí quando o Gideão disse assim: olha, só que como a gente não foi ainda, se quiser desistir, a hora é. Aí um levantou a mão e disse assim: rapaz, é de Deus, ó. Levantei hoje de manhã e senti, Deus estava falando para mim: não vai não, meu filho. Aí o outro diz: e foram desistindo. 22 mil desistiram. Quantos desistiram? Pastor, por que a crise acaba me fazendo bem, não só mal? Porque a crise tira os covardes do seu lado. Gente que bateu no teu ombro: estou com você até a morte. Se precisar de mim, conta comigo. Deus está dizendo assim. Irmãos, eu vou ler um texto hoje muito conhecido, que está em Juízes capítulo 6. É um texto repetido. O pregador é repetido, o texto, a mensagem, tudo. Só que a mensagem, a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva, ela é eficaz. Juízes capítulo de número 6 e o versículo de número 11. Glória a Deus. Juízes 6:11, quem encontrou diz amém. E veio um anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biesrita, e o seu filho Gideão malhava trigo no lagar para o salvar dos midianitas. E o Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Amém. Quem pode dizer amém? Amém. Meus queridos irmãos, eu sempre gostei muito, pastor Marlon, de pregar sobre Gideão. Eu sempre senti muita inspiração para pregar neste texto. Fala de uma mudança de ciclo, de fase. Fala de uma superação muito grande. E agora eu também pastoreio igreja, também cuido de um rebanho. E eu vinha orando a Deus porque nós estamos passando por uma crise que afetou todos os quadros, todas as áreas. De forma generalizada, as pessoas de alguma forma foram afetadas por esta crise. E hoje eu quero pregar justamente sobre isso, aprendendo com a crise. Você pode repetir isso? Porque a crise, toda crise, quando ela vem, ela vai fazer as suas vítimas, mas ela também vai criar pessoas mais fortes. Quem são essas pessoas mais fortes? As que sobreviveram à crise. Então sempre depois de uma crise você está mais forte, você está mais experiente. E a Bíblia vai nos dizer aqui, pastor Marlon, que esta crise era uma crise tão pesada, primeiro porque já durava 7 anos. Quanto tempo? 7 anos. Quando os irmãos vão ler, meu amigo Anderson, este texto, o cenário parece um filme de terror. O povo de Israel nessa época tinha 3 terríveis inimigos. Diga comigo: os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente. Se você ler o contexto, está escrito que eles eram roubados, eles eram saqueados. Eles não tinham mais gado. O gado que tinha estava escondido, o pouco que tinha, porque eles roubavam. As ovelhas eram roubadas, o gado era levado. E a Bíblia diz que a novidade da terra, o produto da terra também era roubado. Eles só plantavam, mas não colhiam. Quem colhia era o inimigo. E esta época de crise financeira, psicológica, emocional principalmente, a nação vivendo debaixo de ameaça, de julgo, de cativeiro, de medo, de pavor. O povo que sabia: olha, eu posso ser roubado amanhã, eu estou com gado hoje, amanhã eu posso não ter. Tudo que eles tinham era roubado, porque a Bíblia diz que os seus inimigos, está escrito aí no texto, eram tantos, que eram como uma nuvem de gafanhotos incontáveis. Estes eram os inimigos. Mas agora no capítulo 6, no versículo 11, a Bíblia diz, Luan, que um anjo do Senhor, quem?
Não, irmão, você está falando de um anjo, não é de um demônio, não, vai lá. Olha, irmãos, 7 anos aparecendo só midianita, 7 anos aparecendo só amalequita, 7 anos aparecendo só povos do Oriente, 7 anos sendo roubado, 7 anos batendo de frente com o diabo todo dia. Chega uma hora que Deus disse assim: agora chegou a vez do anjo. Já apareceu muito demônio, já apareceu muito ladrão, já apareceu muito saqueador, já apareceu muito explorador. Então agora chegou a hora de aparecer o anjo. E a Bíblia diz que o anjo se assenta debaixo do carvalho. E a Bíblia diz que o anjo observa um homem que estava malhando trigo no lagar. Isso aqui você já leu, você já sabe, eu também já li, eu também já sei. Diga comigo: malhando trigo no lagar. Mais forte. Se você tiver paciência, eu prometo que chego lá. Tem que ter paciência. Para se malhar trigo, quem foi da roça sabe que para se malhar qualquer grão, você precisa de uma eira. Você precisa de quê? Porque a eira, Anderson, ela é espaçosa, ampla e ventilada. Você pode repetir isso? Porque para me malhar eu preciso de espaço, eu preciso de vento, eu preciso de amplitude. O lagar, 2 metros e alguma coisa, por 1,5 metro. Pastor Marlon, pensa num lugar quente, pensa num lugar apertado, pensa num lugar sem ventilação. É o que? O lagar. Para mim malhar trigo eu preciso de quê? De uma eira. Eu preciso de uma. E o Gideão está malhando trigo onde? O lagar é o que? Diga comigo: apertado. Não, grita: apertado. Não, grita de novo: apertado. Pastor, qual é a primeira coisa que a crise me ensina? A crise me ensina que dá para sobreviver no aperto. A crise te tira da amplitude. É a crise que faz você que só morava no casão morar na casinha. A crise te ensina que às vezes quem gostava só do carrão vai ter que andar de carrinho. A crise te ensina que quem comia só filé mignon vai ter que comer frango. E se não tiver frango, come ovo. E se não tiver ovo, come arroz e feijão. A crise te ensina a não jogar comida fora mais. A crise te ensina a economizar o combustível. Você era desperdiçador, você jogava comida no lixo, você fazia carne a mais, você fazia comida para jogar fora. Você não está fazendo mais isso, porque a crise está te ensinando a sobreviver no aperto. Está entendendo? Diga glória a Deus. É na crise que as irmãs falam: eu só uso sapato de 300. Não, na crise você usa de 100. Usa. Eu só uso a marca fulano de tal. Na crise você não usa, não. A crise te faz procurar promoção. A crise te leva na banca. É assim ou não é? A crise que faz você que nunca olhou para preço de nada no mercado, chegar lá fazendo isso, ó. Na crise você fica lá. Porque a crise te ensina a valorizar mais. Ele estava malhando trigo onde? Ele estava acostumado com um lugar amplo. Ele está num lugar o quê? Ele era acostumado, Anderson, com um lugar ventilado. Agora ele está num lugar sufocado. Mas a Bíblia diz que ele estava malhando trigo, porque trigo é pão. Trigo é o quê? Trigo é o quê? Mas só que se você for analisar, o lagar, pastor Marlon, é lugar de fazer vinho. É lugar de fazer o quê? E vinho é alegria. Vinho é o quê? Vinho é o quê? Então vamos entender isso aqui. Eu chego lá, paciência. O lagar é lugar de fabricar alegria, sim ou não? E ele está lá salvando o pão. Por quê, pastor? Porque ele ainda tinha pão, sim ou não? Mas tinha uva? Tinha vinho? Não, olha aqui para mim, tinha vinho? Então olha para mim, olha aqui. Pastor, quem é a geração que na crise deixa Jesus, deixa a igreja, deixa o altar, deixa o evangelho? A geração viciada em alegria. A geração que acha que evangelho é lugar de entrar para viver sorrindo, para viver alegre. Gente que é iludida com o evangelho, achando que igreja é lugar que ninguém chora, é lugar que ninguém sofre. Aí quando chega na crise, ele vai embora. Ele vai na crise. Por que ele vai embora, pastor? Porque ele é viciado em sorrir.
E a crise tira o sorriso de você. Você era acostumado só a levantar alegre. Eu quero ver você levantar alegre quando alguém da sua família morre. Eu quero ver você levantar alegre quando um filho pede para você leite e não tem o dinheiro para comprar. Eu quero ver você levantar alegre quando você tem um carro na garagem, mas não tem o dinheiro para colocar gasolina. A crise tira o sorriso de você. A crise tira a alegria de você. A maior ilusão da tua vida é você achar que vai levantar e dormir feliz todo dia. A maior ilusão da tua vida é você achar que vai levantar sorrindo e vai dormir sorrindo. O falso evangelho oferece isso. O evangelho mentiroso, sem vergonha, oferece isso. Agora, o evangelho de Deus não oferece isso não. Tem dia que não vai ter alegria. Pode dizer isso para o teu irmão. Tem dia que não vai ter alegria não. Diga para ele assim: mas o dia que faltar alegria, vai ter pão. Vai ter pão. Levanta comigo as duas mãos levantadas. Pastor, por que pode faltar alegria, mas não pode faltar pão? Porque Jesus não é o vinho da vida. Jesus não é o vinho da vida, não. Jesus é o pão. Jesus é o pão da vida. Jesus está dizendo: pode estar faltando dinheiro para você. Pode estar faltando um carro zero na garagem. Você pode não estar morando na casa que você quer. Você pode não estar desfrutando dos dias mais felizes da tua vida. Mas você não pode negar: eu estou contigo. Eu estou no aperto com você. Eu estou no sufoco com você. Levanta a tua mão e diga glória a Deus, porque não falta pão. Quando Elias estava debaixo do pé de zimbro, fraco, querendo morrer, deitou e pediu a morte, o anjo foi lá levar um copo de alegria para ele? O anjo foi lá levar um copo de vinho para Elias tomar? Ô Elias, toma aqui um suco de uva para você ficar alegre, Elias. Não, não. A Bíblia diz que o anjo apareceu e disse assim: coma pão, coma pão, coma pão. Aí a Bíblia diz que quando ele comeu o pão, a Bíblia diz: com a força. Levanta as duas mãos aos céus de novo. Salmo 104:15. O pão fortalece o coração do homem. Deus está dizendo: pode não ter um sorriso no rosto, mas tem fé no coração. Pode não ter um sorriso no rosto, mas tem confiança na alma. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus porque tem pão. Só quem tem pão, só quem tem pão. Levanta a tua mão e dá glória a Deus, porque não vai te faltar pão na crise. Pastor, vai faltar alegria em alguns momentos da minha vida? Vai, muitos. Mas por que eu continuo sendo crente? Por que eu continuo na igreja? Por que mesmo na crise, por que mesmo na crise familiar, na crise financeira, na crise da saúde, no luto, como que essa pessoa consegue manter fé, manter comunhão com Deus? O salmista escreveu assim: eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência o que? Mendigar o vinho? Mendigar a alegria? Mendigar o pão. Porque quem vive de alegria, mendiga amor dos outros. Agora quem tem pão, ele canta chorando, dá glória chorando, congrega chorando, serve a Deus chorando. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: se a alegria faltar, o pão não falta. Levanta a tua mão e dê glória ao Deus que não deixa pão faltar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque os viciados em vinho, os viciados em alegria, pastor Marlon, eles são os verdadeiros fogo de palha. É Jesus para cá, Jesus para lá, igreja para cá. Aí quando é na crise ele começa a perguntar: cadê Deus? Onde está Deus? Como é que Deus está deixando? Como é que Deus está permitindo? E de repente você olha para uma pessoa toda problemática. Você olha para uma pessoa doente. Você olha para uma pessoa que morreu um familiar, perdeu o emprego, a porta fechou, e de repente na hora do culto, em vez de você encontrar essa pessoa com um vidro de chumbinho para tomar para morrer, com uma arma para atirar na cabeça, você encontra ele com a Bíblia. E diz para ele assim: rapaz, você está com uma cara de triste? Ele diz: não, eu estou triste mesmo. Mas se você está triste, o que você vai fazer na igreja? Ele diz assim: o pão. O pão fortalece o coração do homem. Por isso que quando você vai orar o Pai Nosso, você não diz: o vinho de cada dia me dá hoje, não. A alegria de me denar, canchomervia. Você diz: o pão de cada dia. Você está aqui porque Deus está te dando força. Quantos podem levantar a mão e dar glória a Deus?
A crise faz você valorizar o pão. E a Bíblia diz que o Gideão, pastor Marlon, estava malhando o trigo no lagar, porque ele queria salvar o pão. Ele queria salvar o quê? O que ele queria salvar? Eles já tinham levado o gado, sim ou não? Tinha. E as ovelhas? Sim. E o boi? Sim. E a riqueza da família do Gideão? Eles já tinham levado tudo. Sabe o que o Gideão estava dizendo? O carro pode ir embora, se precisar pode ir. Se não der para pagar a casa, eu devolvo. Se não der para pagar a conta, eu me viro, porque eu posso perder algumas coisas materiais. Agora o Gideão estava dizendo o seguinte: o pão, o inimigo não leva não. Pão é palavra. Pão é o quê? Gideão estava dizendo: ninguém rouba a minha convicção. Ninguém toca no princípio daquilo que eu acredito. Tem quem valoriza o pão aqui? Dê glória a Deus. Adquira o seu Planner 365. Mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição. Bem-aventurados que sorrirem. Bem-aventurados felizes. Bem-aventurado. Salomão escreveu assim: olha, você está feliz? Aproveita, porque mais serão os dias de trevas do que os dias de alegria. Não seja viciado em alegria, não, porque senão você vai largar sua família, você vai largar Jesus, você vai largar seu emprego, porque os dias de tristeza e de crise existe tanto que nós estamos vivendo. E você já profetizou, já bateu o pé, já mandou o demônio embora. Sai, aqui não morre ninguém, morreu, e está morrendo e vai morrer. Porque Deus, quando quer que a tristeza venha, Ele não te obedece. Ah, Deus, eu estou muito triste. Deus diz: parabéns. 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 Você só sabe cantar quando está alegre? Você só sabe congregar quando está feliz? Você só sabe dizer que Jesus é bom quando você está com o coração cheio de alegria? Chegou a hora de você cantar chorando. Chegou a hora de você, sem alegria nenhuma, dizer: Deus, a adoração não precisa de alegria nem felicidade. A adoração eu preciso de identidade, é de essência. Levanta comigo as duas mãos lá em cima, lá em cima. Fecha os teus olhos, 1 minuto. Isso, fecha os teus olhos. Você é capaz de adorar a Deus, mesmo quando a alegria falta? Você é capaz de dizer que Deus é bom mesmo quando coisas ruins acontecem com você? Você é capaz de louvar a Deus mesmo quando tem um luto na sua família, uma tristeza na sua casa? Você é capaz de glorificar a Deus quando a tua despensa não tem o que você queria que tivesse? Você é capaz de glorificar a Deus? Porque quando alguém disse para Jó assim: olha, você vai continuar servindo esse Deus? Você vai continuar sendo fiel? Você vai continuar mantendo a sua integridade? Sabe qual foi a resposta de Jó? Receberia eu o bem de Deus e não receberia o mal? Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos por um minuto consegue dar glória? Consegue dizer palavras que glorifiquem a Deus? Consegue dizer palavras que enalteçam o nome daquele que vive? Anda calavácia. Ele te trouxe aqui essa noite para te dizer: não seja viciado em alegria. Não seja viciado em alegria. Quem creu em nossa pregação e é quem foi estendido o braço do Senhor, que Ele subiu diante de nós como raiz de uma terra seca, homem de dores, e experimentado no trabalho. Lembra do Getsemane? Fica aqui comigo. Jesus, nós nunca vimos o Senhor desse jeito. O seu semblante, meu mestre, está caído. É até bom a gente estar em particular para o povo não ver isso. Por que o Senhor está pedindo para a gente ficar aqui no monte com o Senhor? Porque a minha alma está triste até a morte. A minha alma, quem disse isso foi Jesus.
Você vai enfrentar dias de angústia, de tristeza, mas isso não pode tirar o pão de você. Eu estou firme. Quem está firme aí? Eu estou firme. Eu estou firme. A alegria foi, mas o pão não. O pão eu vou salvar. O Gideão aprendeu a conviver com uma situação que ele nunca tinha vivido antes. Ele se adaptou. Se adaptou. Você gosta de usar máscara? Nem eu. Mas a gente tem que se adaptar. A gente tem que se adaptar. A crise faz a gente fazer um monte de coisa que a gente nunca fez. O Gideão disse: não, lagar não é lugar para malhar trigo. Mas eu vou me adaptar. A crise faz o profissional que trabalha numa área se adequar a outra. Faz o camarada que sabe fazer uma coisa aprender outra. E o Gideão está lá. Mas a Bíblia diz que o anjo observava. Diga para o teu irmão assim: Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus está vendo gente dizendo assim: pastor Marlon, estou no sufoco, mas não morro. Estou no sufoco, mas não me entrego. Estou no aperto, mas não deixo a fé. Estou no aperto, mas vou salvar o pão. Estou no aperto, mas vou me adaptando. Dê glória a Deus, porque você vai sobreviver. Deus não tem dó das suas manhas, não, irmão. Deus não tem dó da sua carinha de quando você faz bico, não. Se você está achando que serve um Deus que quando você faz cara de dó, cara de... Deus não está nem aí para isso, não. Não é só você, não. Todo mundo. Tenha fé. Seja forte. Seja forte. Porque se você não for forte, o vento te leva. Se você não for forte, a depressão te mata. Se você não for forte, você afunda. Você tem que ser forte. Pastor, e eu vou tirar força de onde? Da fraqueza. Você vai tirar força da fraqueza. Você sabe o que é? Você sabe o que é isso? É aquele dia que você está sem vontade nenhuma de ir para a igreja. O diabo diz: vai para o quarto, apaga a luz, larga esse negócio para lá, tudo está dando errado. Olha o que Deus deixou acontecer na sua vida. Olha a crise que Deus deixou você entrar. E você diz assim: vou para o quarto não, Satanás. Hoje é terça-feira, eu estou indo comer um pedaço de pão. Eu vou voltar mais forte do que eu estou indo. Eu vou voltar mais firme do que eu estou indo. Levanta a tua mão e dá. Alava suminar guitéria. Deus está te dizendo: eu tenho um pedaço de pão para te dar aqui esta noite. Quantos querem comer pão? Andácia, reminância. Aí a Bíblia diz, pastor Marcos, que o anjo se apresenta. O anjo do Senhor se apresenta a Gideão e diz assim: Deus é contigo. Você pode dizer isso para dois irmãos? Deus é contigo. Eu aprendi uma coisa com Deus: não existe ninguém no universo que seja mais motivador do que Deus. O camarada está com medo, no aperto, no sufoco, com medo do pão ser roubado, com medo do pão acabar. O camarada está ali dentro do lagar, ele precisa de uma eira, ele precisa de um lugar amplo, está no apertado. Deus é contigo. Aí Deus dá um título para ele: Deus é contigo, homem valente. Se Deus colocasse a mão nos teus ombros hoje, Deus ia dizer assim: olha, eu só tenho um título para te dar. No meio da pandemia, minha filha, gente morrendo, sepultura sendo aberta, a vontade de comer pão é tão grande que você enfrenta o perigo, você enfrenta a morte, você enfrenta o risco. Se Deus olhasse para a senhora hoje, para o senhor hoje, o que você está fazendo pela tua família, para salvar a tua família, o que você está fazendo pelo teu casamento, para salvar teu casamento, Deus colocaria a mão no teu ombro e dizia: mulher valente. Eu conheço um monte de medrosa que na hora do lagar, porque não tem eira, elas desistem. Eu conheço gente que quando a alegria acaba me deixa. Mas você está chorando, rapaz. Você está cheio de problemas, você está doente, você está com a família cheia e você está me adorando. Você é um homem valente. E quando Deus diz que Deus é homem valente, o que ele lembra? O que a crise te faz lembrar? A crise te faz lembrar da promessa. A crise faz você lembrar de quê? Bom, você está lá no aperto, ó, suor descendo.
Aí você lembra daquela profecia: você vai ser próspero, eu tenho uma empresa para colocar na tua mão, eu estou salvando esse homem, sua família vai ser feliz. Você está lá no aperto pensando: meu Deus, já faz 7 anos. Oh Deus, quando é que o Senhor vai colocar um fim nesse negócio? Até quando o Senhor vai deixar o inimigo fazer isso que ele está fazendo, Deus? Até quando o Senhor vai dar corda para os meus adversários? Deus é contigo, homem valente. Ele falou: olha, posso ser sincero para o Senhor? Eu não quero lhe ofender, mas eu posso fazer uma pergunta? Eu estou engasgado. Deus falou: pode. O que foi feito? O que foi feito da promessa? Isso aqui que eu estou vivendo não tem nada a ver com o que o Senhor me prometeu. Olha para minha casa, olha onde eu estou, Deus, eu estou no aperto. Olha o sufoco que eu estou vivendo. Deus só prometeu que eu ia ser próspero. O Senhor prometeu que eu ia ser feliz. O Senhor prometeu. Eu estou aqui porque eu sou crente, porque eu não te deixo. Eu estou aqui porque eu sou corajoso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: o que foi feito da promessa? Eu recebi tanta promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Levante as suas 2 mãos aos céus, bem alto, bem alto. Deus está te convidando a lembrar da promessa dentro do lagar. Lembra, meu filho? Lembra daquilo que eu te falei? Lembra daquela palavra que repousa sobre a tua vida? E você está achando que Deus esqueceu, você está achando que Deus não vai cumprir, e você está achando que o tempo passou. Deus está dizendo assim: meu filho, o sufoco e o aperto é provisório. O aperto e o sufoco não é para sempre. A crise não é eterna. Você está passando por um processo, mas se você quiser sobreviver como você está querendo, depois deste processo, eu te levarei para a eira novamente. Ainda com as mãos levantadas, deixa eu te ensinar um negócio que você vai dizer: meu amigo Anderson Rangel, o dia que nós estivermos na eira, num lugar amplo, ventilado, espaçoso, próspero, alguém que não conhece a tua história, não conhece a história do Luan, não conhece a história do pastor Mar, não conhece a igreja, a história desta igreja, vai chegar e vai dizer assim: posso fazer uma pergunta? Pode. Como que você chegou nesse lugar tão amplo? Como que você chegou nesse lugar tão grande? De onde você está vindo? Você vai olhar nos olhos e diz: posso dizer de onde eu estou vindo? Eu estou vindo do aperto, eu estou vindo do sufoco. Eu já tive que malhar trigo dentro de lagar para o meu filho não morrer de fome. Aleluia. Alguém vai olhar para você e diz: como você chegou aqui? Você vai dizer: eu não caí de paraquedas, eu tenho uma história, eu tenho um currículo. Você não sabe de onde eu estou vindo. Eu estou vindo de um lagar apertado, eu estou vindo de um lugar de sufoco. Profetiza para o teu irmão, diga para ele: Deus vai te tirar do sufoco. A crise nos ensina a saber o que não sabíamos acerca de nós mesmos. Pastor, o que Gideão não sabia acerca dele mesmo, Luan? O Gideão achou que não tinha força. O Gideão disse: eu não tenho força para enfrentar uma luta tão grande dessa. Mas quando Deus aparece e chama ele de homem valente, Deus disse: vai nessa força. Diga para o teu irmão: você tem força. Você só não sabe. Se você soubesse o tamanho da força que você tem, se você soubesse o tamanho da força que você tem um potencial de sobrevivência. Vai nessa tua força e tu livrarás a Israel. Como? Como? Pergunta para mim: como? Deixa eu dar o meu currículo para o senhor. Eu sou da menor tribo da Israel. Eu sou da menor família da tribo. Eu sou o caçula de casa. E a minha família é a mais pobre de todas. O senhor está falando com a pessoa certa, Deus? Eu sou a pessoa mais improvável desse país. O senhor está falando comigo aí? Você mesmo. Você mesmo, Gideão. Eu não desci no lagar errado.
Eu não desci na cidade errada. Eu não estou falando com a pessoa errada. Eu não erro endereço não, Gideão. Eu sei o que eu estou falando. Acredita em mim, Gideão. Oh Deus, mas como? Deus disse assim, eu vou te ajudar. Aí quando Deus disse eu vou te ajudar, o Gideão, meu amigo Rangel, faz uma coisa que muito crente faz quando Deus fala com ele. A emoção aflorou tanto, o Gideão ficou tão feliz que ele disse para Deus, eu vou ali buscar um presente para o Senhor. Eu vou ali buscar o quê? A crise ensinou para o Gideão que a crise ensinou para o Gideão que mesmo na crise é possível dar presente a Deus. Qual é a resposta de quem não dá nada para Deus? Eu não posso dar nada para o Senhor, Deus, porque eu estou na crise. Eu não vou dizimar na crise. Eu não vou dar oferta na crise, não, Deus. O Senhor tem que entender que eu estou numa crise. O Senhor tem que entender que eu estou no aperto. O Senhor é Deus, o Senhor não é um Deus covarde. O Senhor tem que entender, eu estou na crise. Eu na crise, eu não posso, eu vou reter meu dízimo. Não adianta fechar a cara não, é com você mesmo. Eu vou reter, eu não vou dar. Eu estou na crise. O Gideão disse, o Senhor me espera aqui. Eu vou ali buscar um presente. Eu vou ali buscar o quê? Aí Deus disse assim, então pode buscar que eu vou esperar. E eu vou esperar até você voltar. Sabe o que você fez na crise? Votos. Se o Senhor não deixar minha empresa falir, eu vou semear mais. Se o Senhor não deixar meu filho morrer, ô Jesus, eu vou servir mais o Senhor. Se o Senhor fizer não sei o que, Deus está dizendo assim, prometeu? Eu vou esperar. Eu não vou levar na brincadeira a promessa que você fez quando eu te visitei no aperto. Me tira desse sufoco, Deus, e o Senhor vai ver o que eu vou fazer pela tua obra. Me tira desse sufoco, Deus. Eu vou ser mais presente na igreja. Eu vou fazer mais a obra do Senhor. Me manda para onde o Senhor quiser. Deus está dizendo, eu não levei na brincadeira. Você prometeu. Tem hora que você dá um tapa na cadeira e diz, Deus, e a tua promessa? Deus olha para você e diz, e a sua? Você está cobrando a promessa que eu fiz, e você está esquecendo da promessa que você fez. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, não precipite a tua boca na presença do anjo. Eclesiastes capítulo 5, não precipite a tua boca na presença do anjo. O que prometeres, cumpra. O que tem de gente que na crise fez voto a Deus, Deus está dizendo, eu esperarei até você voltar. Aí o Gideão voltou e deu um cabrito para Deus. Hoje eu não vou falar do boi do cabrito não. O Gideão deu um cabrito, Deus aceitou a oferta e disse para ele assim, pastor Marlon, agora Gideão, você arruma um exército, porque para lutar tem que ter exército. Aí o Gideão chegou e disse assim, quem é de Deus aqui? Quem é de guerra? Parece que eu estou num culto, parece que o Gideão estava num culto. Quem vai? Quem vai? Todo mundo. Aí Deus disse, e o Gideão todo feliz, e Deus só olhando. O Gideão chegou para Deus e disse assim, Deus, arrebentamos 32 mil homens. Deus disse assim, agora vá para a segunda fase, faz uma reunião de obreiro. Faz uma reunião com eles. Aí o Gideão fez uma reunião e disse assim, tem gente aqui que a mulher vai ficar viúva. Tem gente que está indo com um olho e vai voltar só com um. Está indo com 2 olhos e vai voltar com um. Tem gente que vai voltar só com uma perna. Tem gente que vai perder um braço. Tem gente que vai perder um órgão. Essa guerra que nós estamos indo é sangrenta. Nós estamos indo para uma guerra que vai morrer gente. Aí quando o Gideão disse assim, olha, só que como a gente não foi ainda, se quiser desistir, a hora é. Aí um levantou a mão e disse assim, rapaz, é de Deus, ó. Levantei hoje de manhã e senti, Deus estava falando para mim, não vai não, meu filho. Aí o outro diz, e foram desistindo. 22 mil desistiram. Quantos desistiram? Pastor, por que a crise acaba me fazendo bem, não só mal? Porque a crise tira os covardes do seu lado. Gente que bateu no teu ombro, estou com você até a morte. Se precisar de mim, conta comigo. Deus está dizendo assim, a crise vai te revelar.
A crise vai te revelar quem está com você para o que deve ou se ele vai inventar uma desculpa para te deixar. Ele vai inventar uma desculpa para ir embora. Ele vai inventar uma desculpa para dizer que a guerra não é dele. Diga para o teu irmão assim: a crise vai tirar os covardes do seu lado. Tem gente saindo da tua vida que não é o diabo que está tirando, não, é Deus que está limpando. Tem gente saindo do teu caminho é porque não ia somar em nada para você. Tem gente saindo da tua vida é porque não ia fazer nada, e no pior momento da tua vida ele ia te deixar. Aí, pastor Marlon, Deus disse para Gideão assim: agora leva o povo no rio para tomar água. Irmão, o povo desceu o barranco. Teve gente que pulou de ponta. Teve gente que pulou, chutando água para dando mortal dentro d'água. Eita, tá geladinho, Gideão, tá bom demais. Deus falou assim: todos que estiver brincando na água, você separa. Gideão separou 9.700 homens, porque a crise vai fazer uma coisa: a crise vai tirar de perto de você os que estão levando na brincadeira aquilo que é sério. Pastor, cadê aquela irmã fulano de tal que não é mais crente? Ele não é mais crente porque estava levando a igreja na brincadeira. A crise tira mesmo. A crise tira mesmo. Gente que está brincando de crente, a crise tira tudo. Pastor, é uma alma para Jesus. Não, irmão, você também é uma alma. Quem brinca com o evangelho não fica não. Brinca não. Pastor, eu pensei que ia casar com ele, pastor. Mas por que ele me deixou? Talvez ele estava brincando com o seu sentimento. E Deus está dizendo: quem brinca com você eu não vou deixar. Eu não vou deixar ficar do teu lado quem está levando na brincadeira. Conhece gente assim, leva tudo na brincadeira. O negócio é sério, ele está brincando. Deus diz: não, vai não. Se esse povo for, Gideão, sabe o que eles vão fazer na guerra? Eles vão ficar brincando lá. E guerra não é lugar de brincar. Não leva, Gideão, não leva. Aí sobrou 300. O Gideão olha para aquele grupinho de 300 e diz assim: Deus, eu estou com medo. Os meus inimigos são como uma nuvem de gafanhoto incontável, e o Senhor me deixa com 300 pessoas para lutar contra eles. Eu quero um sinal. Eu vou colocar um velo de lã aqui do lado de fora da minha casa, da minha tenda, e eu quero que molhe. Eu quero que o orvalho da noite molhe, é só o velo. E eu quero que a terra inteira fique seca e só o velo fica molhado. Pastor Marlon, quando ele levanta de manhã, a Bíblia diz que o velo estava tão encharcado de água, Anderson, que o Gideão pegou o velo e fez assim dentro de uma taça, ó, e encheu uma taça inteira com a água do velo. No outro dia Gideão pôs o velo, e a Bíblia diz que só molhou em fora, em volta. E o velo? O velo ficou? Olha aqui para mim, um minutinho, aprenda isso. Vai ter uma hora da tua vida, irmão, parece que só vai chover na sua cabeça. Meu Deus, é muita vitória, meu Deus. Passa aqui, a porta abre, passa ali, abre de novo. Faz um negócio dar certo, faz outro negócio dar certo, faz outro negócio dar certo. Fala: meu Deus, os profetas vêm na igreja, só profetiza para você. O irmão fica assim, ó, para ver se o profeta vê ele. Não é só que Deus só fala com essa irmã. Não é possível, meu Deus. Toda gente que vem profetizar aqui é só para essa mulher, porque tem hora que só chove em cima de você. Mas não se iluda não, viu? Porque tem uma hora que vai começar a chover em volta, e você vai se sentir seco. Você vai dizer: Deus, acontece com todo mundo. Todo mundo abre, para todo mundo chega, para todo mundo acontece. Parece que só não chove em cima de mim. Parece que Deus está dizendo: não choveu, não molhou, molhou. Como que eu vou sobreviver agora que está seco? Deus diz: viva da taça. Está ganhando dinheiro? Junta. Está ganhando dinheiro? Faz uma poupança. Está ganhando dinheiro? Economiza. Porque o dia que não estiver chovendo, você vive da taça. O problema é que tem gente que ganha muito, mas não espreme o velo na taça. Gideão disse assim: agora eu tenho para o tempo da sequidão. Gente que não ora, não jejua, não busca a Deus, quando vem o vento leva embora. Já percebeu que quem tem reserva com Deus, ele pode não estar orando, ele pode não estar vivendo o melhor tempo espiritual, mas ele está vivendo de quê? Ele está vivendo da taça que ele espremeu lá atrás. Aí Deus lembra daquela campanha no monte, daquele jejum.
daquela vigília. E você diz: oh Deus, nem lembrava mais. Deus diz: não, naquela vigília eu enchi uma taça. Aquela vez que você fez aquela campanha, minha filha, eu enchi uma taça. Agora você vai viver dela, você tem reserva. Levanta a tua mão e dê glória a Deus, porque até na sequidão você vai viver. Agora, Deus diz para Gideão assim: Gideão, para vencer, você tem que seguir minhas coordenadas. Ô Deus, mas eu estou com medo ainda. É inimigo demais, Deus. Deus disse assim: olha, ô Gideão, eu estou paciente hoje. Pega esse menino que trabalha com você aí, o Pura, e desce lá no arraial dos inimigos, que eu quero que você escute uma coisa. Aí o Gideão vai, esconde atrás de uma tenda. Um inimigo levanta, acorda de noite e diz para o outro assim, pro companheiro: rapaz, eu acabei de ter um pesadelo, misericórdia, estou sem sono, levantei perturbado. O que aconteceu, rapaz? Eu vi um pão de cevada pegando fogo. O quê? Ah, não foi um copo, foi um pão. Porque quem na crise trabalha para vencer o pão, até o teu inimigo, quando sonhar, vai ver o pão pegando fogo. Eu vi um pão de cevada entrando, pegando fogo aqui no meio do arraial, não sobrava ninguém. A interpretação veio para o outro, e o outro disse: Deus nos entregou na mão de Gideão. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus, bem alto. Pastor, por que Deus fez, meu amigo Rangel, o Gideão ouvir da boca do inimigo que ele tinha vencido? Porque Deus estava dizendo: Gideão, eu já falei para você desde o lagar que eu estou te dando vitória. Você está com dificuldade de acreditar na minha voz? Então eu vou fazer o diabo falar com a boca dele que você venceu. Eu vou fazer o inimigo declarar com a boca dele: não tem jeito não, Deus te deu vitória mesmo. Olha para o teu irmão e diga para ele: até o diabo já sabe que a vitória é sua. Até ele já sabe. Até o diabo já sabe que Deus está te dando vitória. Anda, cala. Se eu fosse você, eu dava um grito de glória. Até o inferno já sabe que você é vencedor. Ô Gideão, eu preciso que você faça uma coisa. Eu preciso que você entregue uma buzina na mão de cada um desses homens. Diga comigo: uma buzina. A buzina serve para muitas coisas, mas principalmente para aviso. Quando alguém está na tua frente, você está no trânsito, você faz o quê? Tem um bicho na tua frente, atravessa. Porque a buzina avisa. E ela também conclama, ela também convoca. Você sabe o que a crise ensinou para o Gideão? A crise ensinou para o Gideão que você não pode se calar quando os outros se calam. A crise ensinou para o Gideão que tempo de guerra é tempo de tocar buzina. Pastor, eu sempre gostei de dar glória a Deus. Você tem que dar glória a Deus até a máscara rasgar, irmão. Você tem que o tempo que você tem mais cantar na tua vida, mais glorificar a Deus é agora. Sabe por quê? Porque o diabo passou um zíper na boca de muita gente dizendo: dê glória na crise, cante na crise, congrega na crise, vai para a igreja na crise, vai lá para a igreja, vai lá, eu quero ver você agora. Deus está dizendo assim, Deus está te dizendo assim esta noite: a crise te calou? A crise te calou? Ou a crise te deu uma buzina? Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. Fecha os teus olhos um minuto. Deus te deu voz. Tocai a buzina em Sião. Incomode-se os moradores da terra. Enquanto você levanta a mão e fecha os olhos, eu vou te falar o que está acontecendo agora. Alguém passa de carro lá na rua e diz: que irresponsabilidade. Não é tempo para culto, não é tempo para dar glória a Deus. Os medrosos, até líderes evangélicos medrosos, estão dizendo para o povo: não, olha, não canta não, não dá glória não, silêncio total, vai morrer todo mundo. Por quê? Porque a crise vem para nos calar, a crise vem para nos deprimir. Mas tem um grupo de maluco por Deus, tem um grupo de gente com pão fresco no coração, que no meio da crise está tocando buzina em Sião. Só quem tem buzina, levanta a mão e faz um barulho com ela. Faz um barulho aí com a tua buzina, diga: eu estou aqui, Jesus.
Ereminara Súria. Até sua família está dizendo: se alguém morrer, a culpa é sua. Se o povo se contaminar, a culpa é sua, porque você está aqui. Isso não é tempo, não é hora. Eu estou aqui, eu não estou na qualidade de um pregador doido e irresponsável, não. Eu estou na qualidade de um profeta de Deus aqui. Tem um grupo de gente com trombeta na mão dizendo: ninguém para a igreja, ninguém para os adoradores, ninguém para os pentecostais, ninguém para os fervorosos, ninguém para os renovados, ninguém para quem tem fogo na alma. Levanta a tua mão para dar grito de glória. Tem buzina, tem buzina, tem buzina, tem buzina, tem buzina. Deus está dizendo: toca a buzina, toca. Quando você toca, ô Gideão, diga para cada um deles levar um cântaro vazio. Falei: Deus, vazio por quê? Deus diz assim: porque na crise você vai entender que você pode até saber muito, mas não sabe tudo. Tem gente que antes da crise achava que sabia tudo. Tenho 40 anos de medicina, conheço qualquer coisa. Aí vem um vírus, o cara não sabe nem de onde veio, nem como trata, nem que remédio funciona. Deus você lembra de Jó? Jó disse para Deus assim: me leva no teu gabinete, pergunta para mim, eu te responderei. Me leva lá para conversar. Deus, então eu vou te levar. Ô Jó, você é bom? Sou bom. Sabe? Sei. Estudou? Estudei. O que só perguntar eu respondo. Senta aí, Jó. Jó sentou. Onde você estava quando eu fiz a terra? O senhor estava. Deixa eu ver aqui. Deus disse: não tem no livro não. Não, porque eu fiz bacharel. Deus disse: não, lá também não ensinou não. Ô Jó, quando eu lancei o fundamento da terra e fiz os mares, você estava onde? Deus fez para Jó várias perguntas, ele não acertou nenhuma. Porque a crise te ensina que você não sabe tudo. Quando você vier, traz um cântaro vazio dizendo assim: eu estou disposto a aprender mais um pouco. Ainda tem espaço para mais. Ainda cabe mais de Deus em mim. Ô Deus, eu vou fazer o quê? Fala para eles, Gideão, que eles vão colocar uma tocha acesa dentro do cântaro vazio. E quando eu mandar tocar a buzina, Gideão, esses 300 homens vão fazer uma zoada. E o inimigo vai levantar desesperado. Porque o inimigo não está esperando essa coragem. O inimigo não acredita que vocês vão cercar o arraial deles. O inimigo não acredita que vocês vão bater de frente. Ele não acredita, ele está dormindo. Ele está deitado no arraial, dentro da tenda. Ele já tem no coração dele que você tem medo. O medo te venceu. Só que o inimigo não sabe que enquanto ele estava fazendo isso, Deus estava te encorajando, Deus estava te preparando, Deus estava te forjando. Ô Gideão, quando tocar a trombeta, fica de pé por favor. Vocês vão quebrar o cântaro. Vocês vão fazer o quê? Estou terminando já. O que vocês vão fazer? Ô Deus, eu vou quebrar o cântaro. E aí? Deus falou assim: não. Quando quebrar o cântaro, a tocha não está dentro do cântaro. Quando quebrar o cântaro, vai aparecer o quê? A tocha. Sabe o que Deus ensina para a gente? Que todos nós aqui temos uma tocha. Pastor, mas aquela irmã ali não tem tocha não. Até agora ela não disse nem amém. Tem, ela tem tocha. É só o cântaro que não quebrou. Tem gente que tem Deus, tem o Espírito Santo, é até batizado com o Espírito Santo. Você não consegue entender, ele não fala em língua e não chora. Sabe por quê? Porque o barro foi ficando tão duro, o barro foi ficando tão insensível, que a tocha não aparece mais. A tocha só aparece quando o cântaro se quebra. Pergunta para o teu irmão aí hoje: quem vai aparecer, é o cântaro ou é a tocha? Pergunta para ele. Eu perguntei, meu amigo Anderson, eu perguntei para Deus,
prego o evangelho há muitos anos. Nós convivemos com pregadores, com cantores, com pastores. E eu perguntei assim: Deus, por que tem hora que a glória não aparece? Deus disse assim: porque o vaso aparece. E eu não divido minha glória com o vaso. Eu não divido minha glória com ninguém. Se o homem quiser que eu apareça, ele dá um jeito de quebrar o cântaro dele, e aí eu faço a tocha aparecer na vida dele. Porque quando o cântaro é quebrado, a tocha aparece. Pode falar por minha conta, aponta assim no rumo do coração do teu irmão e diga para ele: tem uma tocha aí dentro. Tem uma tocha aí dentro. Tem uma tocha aí dentro. Você estava meio, sabe, emocional, psicológico. Pastor, esses últimos cultos eu não estou conseguindo dar lugar para Deus, pessoal. Essa crise fez um negócio meio esquisito. Eu estou achando os cultos assim, eu estou ouvindo, mas o senhor sabe, eu tenho mais de Deus do que isso. Deus está dizendo assim: quebra o cântaro hoje. Você vai entrar no carro falando em línguas hoje. Você vai descer do carro em casa falando em mistério hoje. Você vai amanhecer amanhã de manhã dizendo assim: estou disposto, estou na fé, estou renovado, estou forte. Deus está me dando vitória. Quem acredita nesta palavra, diga glória a Deus. Vou pedir a ajuda do Anderson aqui e vou terminar em 2 minutos falando isso aqui. O Gideão estava malhando, estava fazendo pão onde se fazia alegria. Agora ele vence. Quando ele vence, sabe o que Deus faz? Deus diz para Gideão: Senhor Gideão, eu estou te devolvendo a eira. Diga para o teu irmão de novo: Deus vai te tirar desse aperto. A eira vai voltar. Ticamância deremina súria. A eira vai voltar. Você está aí no sufoco para pagar, sufoco para conseguir, sufoco todo lado. Deus está dizendo: a eira vai voltar. Eu vejo Deus te colocando num lugar amplo e ventilado. Diga para o teu irmão: tem refrigério de Deus chegando. Tem refrigério de Deus chegando. Alguém vai lá na eira te indagar. Espera aí, Anderson. Um louvor atrás do outro explodindo no Brasil. Espera aí. Que é isso, rapaz? Não, até pouco tempo atrás. Não. Você está vindo de onde? Senta aí, irmão. Eu estou vindo do lagar. Está vendo essa canção que você viu acabando de cantar e que você se alegrou? O dia que eu fiz essa canção aí eu estava chorando. Um dia os seus filhos vão se espelhar em você a ponto de te chamarem de minha mãe é minha heroína. Minha mãe, meu pai é o meu herói. Não se mata não, viu? Não se mata não, isso é coisa para covarde. Vença essa maldita depressão. E um dia você vai colocar a mão no ombro de alguém e vai dizer: eu passei por isso. Um dia você vai gritar para alguém que está dentro do poço dizendo: aguenta firme. Aí ele vai gritar lá de baixo: você está falando assim porque está em cima. Você vai gritar dizendo: mas já tive aí. Eu já tive aí também. Quando Deus devolve a eira para Gideão e para Israel, se você não der um glória a Deus, agora acabou. Pastor, devolveu a eira, e agora? Quando Deus devolve a eira a Gideão, Deus diz assim para Gideão: eu quero que a fábrica de alegria volte a funcionar. A fábrica de alegria que estava fechada, que estava sendo usada para outra coisa. Ô Gideão, eu vi você chorando onde você deveria sorrir. Eu vi, Gideão, você sentindo pânico, depressão, medo, pavor, onde você deveria sentir paz. Gideão, eu estou reinaugurando a fábrica de alegria. Dá para dizer para 2 irmãos assim: a alegria está voltando. A alegria está voltando. A alegria está voltando.
Levante as mãos ao céu. Adquira o seu Planner 365. Mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição.